nos dá todas as diretrizes da nossa vida com Ele. E nós ficamos muito alegres em estar mais uma vez aqui com os irmãos. Amém? E queremos já lembrar os irmãos que o nosso pastor está viajando, deve chegar sábado, mas de lá eu tenho certeza que está orando por nós e orando pelo trabalho do Senhor aqui. Amém? Vamos ficar de pé e ler o texto da Palavra de Deus, a leitura oficial dessa noite, que está em livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de 1 a 7. Leio na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem pode dizer amém? Graças a Deus por esta palavra. Meus amados, vamos orar uns pelos outros, orar pelo nosso pastor que está de viagem, para que corra tudo bem, seu retorno. Orar pelos que estão aflitos, necessitados, que passam por lutas, para que Deus possa continuar abençoando o seu povo. Querendo lembrar aqui os irmãos, a esposa do irmão Maciel, a esposa do pastor Evandro, a irmã Gisele, que são pessoas que estão passando por luta, por enfermidades, mas o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que faz grandes coisas. E só é da vontade dEle e o milagre será feito. Amém? Oremos ao Senhor. Deus eterno, santo, poderoso, te damos graças, Senhor, por estar aqui na tua casa nessa noite maravilhosa, para aprender de ti, da tua palavra, dos teus santos ensinamentos, Pai, para aprender a te servir e fazer a tua vontade. Pai querido e justo, que tu possa abençoar cada um dos teus servos que aqui já chegou, os que estão a caminho, que tu possa derramar da tua graça, que a tua palavra enche os nossos corações, que a tua palavra venha transformar, venha alegrar, venha confortar vidas nessa noite. Meu Deus e meu Senhor, que tu possa, Senhor, fazer grandes coisas nessa noite para louvor do teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Aleluia, que alegria estarmos aqui hoje à noite, bendizermos o nome do Pai, aprendermos dele, o culto de ensino na nossa igreja. Faça desse culto um culto especial. Dê o seu louvor sincero, um louvor que sai do coração. Vamos cantar de início o hino de número 305. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Cante com alegria.
Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Cante e diga: breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Leva aí o escudo! Leva o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, se jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões, olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Cante e diga: todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar sem forças para pelejar, Ele te ajuda, meu irmão. O Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar e nos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Cante, breve vamos terminar a batalha aqui. Cante com fé, meu irmão. Com Jesus ali, todos os fiéis, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de
Você tem essa fé? A esperança da glória. Estamos aqui por isso. Ele nos resgatou para isso. Nós temos que mostrar ao mundo que essa é a nossa verdade. Nosso futuro é o céu. Nosso futuro é a salvação. Vamos cantar o hino de número 442. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. Recebe a adoração da tua igreja, Senhor. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu, eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Celeste luz de Jeová. Cante! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão da além. Cante com toda a força. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu, no lindo céu, eu gozarei de toda dor por Deus, livre serei. Canta, igreja! Breve verei o bom Jesus e viverei. Se imagine o céu. Só com o teclado agora, só a igreja. Breve verei. Cante. De toda dor, livre seremos pela graça salvadora do Pai. Breve verei o bom Jesus.
pessoas falhem, mesmo que você não tenha ninguém, Ele não te deixa. Vamos ficar de pé e cantarmos essa canção. Vamos adorar o Senhor. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Você pode adorar essa noite e dizer com toda a força: entoarei, Senhor, louvores a Ti, Senhor. Entoarei. Canta, igreja. Louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Diga! Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar. Ande com toda a força. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Quero aproveitar o momento. Então adore e vou adorar. Ó Senhor, nós te adoramos, Pai, por tudo que Tu és, pela Tua graça salvadora, porque Tu não deixa faltar, Senhor. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro. A igreja vai cantar com toda a força. Mesmo que não haja peixes, diga! Mesmo que não haja meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Entoarei louvores, não cessarei. Diga! Não pouparei a carne. Diga bem forte. Mesmo na dor, pra o meu Senhor. Diga! Eu canto.
Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, podeis sentar. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Estamos muito felizes de estar mais uma vez na casa do Senhor esta noite. Também aqui vai a minha saudação para aqueles que estão nos assistindo, estão online, que vão nos assistir de forma offline. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus continue abençoando. Meus queridos, e nesse momento nós queremos, com muita alegria, apresentar os irmãos que porventura nos visitam essa noite, nos dão a honra da sua presença, que estão conosco nesse culto. Por gentileza, onde tem um visitante, queira levantar a sua mão para que a gente possa identificá-lo em nome de Jesus. Levanta a mão como sinal. Temos alguns irmãos ali atrás, ao lado direito, aqui. Que Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. E se a igreja está alegre, feliz com a presença dos nossos irmãos, digamos todos amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje é apenas terça-feira, nosso culto de instrução. Logo mais estaremos ouvindo a poderosa palavra de Deus. Mas a programação da nossa semana continua. Continua a programação da semanal, a agenda semanal da nossa igreja. Amanhã, quarta-feira, vai acontecer o culto, do Ministério Feminino, na quarta-feira. Na quinta-feira, círculo de oração. E também, na sexta-feira, sala virtual de oração. Então, os irmãos estão todos convidados para estar aqui celebrando e também para participar da nossa sala virtual de oração, que já retomou, após aí um pequeno período de recesso, mas já está novamente de volta. E essa sala virtual de oração tem abençoado muitas pessoas que têm sido alcançadas com esse momento. E no domingo, novamente, voltaremos com a escola bíblica dominical, pela manhã, a partir das 8 horas da manhã. Também no domingo o nosso culto matinal. E na parte da noite teremos o culto. E no domingo é nosso culto de celebração em família. Então todos vocês estão convidados para estar conosco em família, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Também nesse momento, irmãos, eu quero convidar aqui os oficiais da igreja. Nós vamos também cultuar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Como todos os irmãos são sabedores que esta obra é mantida pela igreja, pelos recursos, pelas finanças que estão no bolso dos irmãos, que têm contribuído de bom grado para o bom andamento da obra de Deus. E nós vamos, nesse momento, orar, interceder ao Senhor também pelos irmãos que vão contribuir nessa noite. Convido você para fechar seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, nesse momento, mais uma vez, elevamos a nossa voz em oração diante de Ti, ó Pai, pedindo a Tua graça, Deus amado, a Tua provisão sobre o Teu povo, a Tua igreja, que o Senhor possa abençoar e recompensar cada um dos Teus servos e Tuas servas, que irão a partir de agora, Senhor, nesse momento, também contribuir com a Tua obra. Que o Senhor possa abrir as portas, mover as águas. Senhor, que a Tua igreja, Senhor, não venha sofrer, Senhor, por necessidade, mas que o Senhor abençoe grandemente o Teu povo, que ele possa prosperar em qualquer tempo, ó Pai. Aqueles, Senhor, que estão precisando de uma porta de emprego, que o Senhor possa, ó Deus, abrir as portas e que os Teus filhos também possam em breve estar cooperando e contribuindo com a Tua obra. Abençoa cada um, ó Pai, toma nas Tuas mãos, pois nós os entregamos em nome de Jesus, amém. Encheu-me canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Teu amor. Não há
tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz o homem soldado. Não há nada, não há nada, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você crê que Deus pode fazer? Amém? E Deus também pode falar aos nossos corações nessa noite. Basta que nós coloquemos na posição de receber a palavra, de estar ligado na palavra, intercedendo pelo pregador, e Deus pode e vai falar com cada um de nós, de acordo com a sua necessidade. A mesma palavra atinge a corações diferentes, a situações diferentes, respostas diferentes. Basta que você esteja ligado ao trono da graça e ouvindo a palavra do Senhor. Pastor Osian é o mensageiro dessa noite. Com muita alegria eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, que privilégio estarmos na casa de Deus nessa terça-feira. O Senhor tem sido bom conosco. É um dia do culto de doutrina. Sentimos aqui a ausência do nosso pastor. É um dia que ele está sempre aqui ministrando a palavra de Deus. Mas nós vamos compartilhar algo do Senhor para os irmãos. Eu peço que mais uma vez a igreja abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, eu quero ler, dessa vez na Nova Almeida Atualizada, a NAA, mas os irmãos acompanhem na sua versão. Eu quero ler o texto sagrado que o pastor Afonso já leu, na leitura oficial do culto desta noite. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, o texto sagrado diz assim, meus irmãos: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança.
Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmurecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja diz amém. Amém. Meus irmãos, esta passagem bíblica é a primeira carta de 7 cartas que Jesus endereçou às igrejas da Ásia Menor. E nós temos nessa primeira carta coisas muito preciosas de Deus para essa igreja. Há uma grande discussão sobre o significado dessas cartas. Se tratam de momentos diferentes da história da igreja, ou se tratam de situações distintas da própria espiritualidade do cristão. Há muitas discussões sobre o que seriam essas 7 cartas, como elas se aplicam na realidade da vida cristã e da igreja de hoje. Mas a verdade é que a gente não pode tirar do horizonte a realidade, o fato de que essas cartas, elas foram reais e elas foram endereçadas a igrejas reais, a comunidades reais, a gente de fato que existia e que servia a Deus em cada uma dessas 7 cidades. Portanto, esse é o primeiro olhar que a gente precisa ter quando olha as cartas que Jesus endereçou às igrejas da Ásia. É o olhar da própria história e é o sentido primário do texto. Essas igrejas existiam, esses problemas que são apontados nas cartas de fato existiam, e é curioso como em cada carta, em cada descrição da realidade de cada igreja, tem componentes culturais daquelas cidades. A gente não tem como desvencilhar o que Deus fala para Pérgamo, para Filadélfia, para Laodiceia, daquilo que era a realidade dessas cidades. Porque muitas coisas do que Deus diz em função da realidade dessas cidades. E às vezes conhecer essas cidades e a realidade delas ajuda a gente a entender melhor o que de fato Jesus queria dizer. Mas Deus tem falado tanto ao meu coração nesse texto esses dias, meus irmãos. Nós estamos nesse contexto em que a igreja lançou. Neste ano temos o Espírito Santo e a missão da igreja. O pastor tem ministrado tanto aqui sobre a volta ao cenáculo, sobre a experiência do Espírito Santo. E nesse sentimento, o Senhor me levou a este texto e me levou a esta carta, para compartilhar com a igreja de Jesus esta noite, sobre esta palavra, sobre esse pequeno trecho do texto que li. Volte à prática das primeiras obras. É interessante que cartas era o meio mais comum de contato entre as pessoas naquele tempo. Não havia tecnologia como nós temos hoje. Portanto, as comunidades elas eram assistidas e acompanhadas através de cartas. Era um contexto em que a igreja ainda não dispunha de um grande número de obreiros. E por muitas vezes, os pastores da igreja, os apóstolos, cuidavam da igreja a partir das cartas. Faziam todo um acompanhamento de instrução, de supervisão, de orientação, de correção através de cartas. A gente conhece isso nas cartas de Paulo, mandando para a igreja de Colosso, para a igreja de Éfeso, para os Gálatas, para a igreja de Corinto, para a igreja de Tessalônica, para a igreja de Filipos. E todas essas igrejas, na verdade, eram igrejas que cresciam num contexto em que demandavam da ação do apóstolo Paulo, que plantou todas elas, mas que não tinha a possibilidade de estar presente nessas igrejas.
E não estando presente, o meio que o apóstolo tinha de cuidar dessas igrejas era através de correspondências, de cartas. E daí vem o grande valor que as cartas que circulavam naquele momento tinham para essas igrejas. Normalmente, meus irmãos, era um momento de grande expectativa, de grande euforia da igreja, quando circulava pela igreja da cidade de que uma carta chegou. Imagine a expectativa. A igreja está ali, no dia a dia, nos pequenos grupos, se reunindo nas casas, mas de repente passa a mensagem, domingo, que normalmente era o dia do culto, pela manhã, nós temos uma carta do apóstolo Paulo, do pastor Paulo. A igreja ficava eufórica para viver esse momento, e todo mundo vinha e se reunia, e não tinha pregação, a pregação era alguém com a carta lendo, e esta carta lida ali, ela saía daquele destino, e muitas vezes ela tinha um destino específico, ela já era orientada a circular por outras igrejas, porque os irmãos daquele tempo compreendiam que da pena dos apóstolos saíam palavras de Deus, portanto, capaz de instruir não só uma cidade, mas qualquer cidade, aonde tivesse um cristão. Além destas cartas que tinham destinações específicas, tinha também as cartas chamadas universais, que eram cartas sem um destino específico e que circulavam, rodavam, lidas por todos os lados. De modo que as igrejas esperavam com muita ansiedade esse momento maravilhoso de ler a carta do seu pastor. As cartas eram meios dos pastores cuidar das igrejas. Daí vem um termo que os estudiosos da Bíblia utilizam, que é um termo chamado parousia apostólica. O que é parousia apostólica? Parousia apostólica é a ideia da presença ausente do apóstolo, do pastor. É o apóstolo que não está presente fisicamente, mas ele está por meio das suas cartas, por meio dos seus escritos. E estas cartas lidas, meus irmãos, tinham peso. Quando o apóstolo mandava e alguém lia no culto, meus irmãos, ele não precisava vir pessoalmente para colocar a casa em ordem. Bastava uma carta. Às vezes bastava um bilhete, porque tem carta tão pequena que parece um bilhete, né? E chegava e resolvia problemas, porque é a autoridade espiritual do homem de Deus. Quando lida e assinada por ele, e a igreja ouvia aquelas palavras, recebia como se ele pessoalmente estivesse presente ali falando. Mas no caso da igreja de Éfeso é muito curioso, porque esta igreja, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dessa igreja, ela foi pastoreada por grandes pastores daquele primeiro momento. Ela foi pastoreada por Paulo, ela teve Apolo lá, ela teve Priscila e Áquila, ela teve Timóteo, mas por último, já aí no final do século I, ela estava sendo pastoreada pelo apóstolo João, o João que escreveu o Apocalipse. E João era o pastor desta igreja, quando ele vai preso e vai ser sentenciado ao banimento da ilha de Patmos. E é maravilhoso aqui, porque eu quero que vocês pensem uma coisa que o Senhor trouxe à minha compreensão já pela madrugada, e eu me enchi de alegria em imaginar esta cena. Porque o pastor da igreja de Éfeso foi preso. E ele foi preso e agora está sentenciado a uma prisão que certamente resultará na sua morte, porque a ilha de Patmos era uma prisão de banimento, do trabalho forçado. Os prisioneiros eram jogados ali, para longe da família, morrerem definhando, abandonados por tudo e todos. Mas de repente chega na igreja de Éfeso uma notícia, que há uma carta para ser lida do pastor daquela igreja. E não era difícil imaginar o remetente daquela carta, porque ao tomá-la, e ao ver a assinatura na parte exterior da carta, e normalmente elas vinham seladas para não serem burladas, e qualquer irmão da igreja de Éfeso que conhecia a pena e os traços da letra de João, entenderia claramente que se tratava do João, mas ninguém ousaria ler e burlá-la no meio da semana, numa situação casual, numa situação qualquer. Tinha um momento solene e sagrado para a carta ser aberta e lida. E a princípio todo mundo sabe que há uma carta para ser lida domingo do pastor João. A igreja se reúne em peso para ouvir aquela leitura. E aí eu fiquei pensando,
como aquela expectativa, ela vai se deparar com um grande susto, com uma grande surpresa. Porque quando a igreja agora é reunida domingo, e a carta é aberta para ler, meu irmão, o remetente não é o João, não. O remetente é Jesus. Vocês imaginam isso? Alguém começar a ler aquela carta e começar a dizer estas palavras. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão, daquele que anda nos 7 candelabros de ouro. Aí todo mundo já começa a cair a ficha. Não é João, é o dono da igreja. Jesus mandou uma carta para nós, mandou uma carta para a igreja de Éfeso. E esta igreja agora está deparada com este impacto de que ela não está ouvindo palavras de João. João é apenas o amanuense, apenas o escritor da carta, mas as palavras são ditadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, o Senhor dessa igreja. E ele começa agora a se apresentar para esta igreja. Já estava mais de quase 40 anos, meus irmãos, que esta igreja já havia sido fundada. Esta igreja ouviu tanto sobre Jesus, ela ouviu tanto sobre o que Jesus fez, e agora uma carta de Jesus para ela. Vocês imaginam se Jesus mandasse uma carta para você, e ele começasse a dizer tudo o que ele vê de você, tudo o que ele pensa ao seu respeito, tudo o que ele acha da sua conduta, do seu estilo de vida. Foi isso que ele fez nessa carta. E esta carta começa a ser lida, e quando a igreja entende que é Jesus, o próprio Senhor da igreja, o remetente daquela carta, e ele começa se descrevendo dessas duas formas que parece estranha para nós, mas aquela igreja entende. E na própria visão de João, ele explica isso no final do capítulo 1, no versículo 20, ele explica o que são as estrelas, o que são os candelabros. E quando Jesus se apresenta ali, Jesus afirma a sua autoridade diante da igreja. Porque quando ele diz, eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos, eu conservo as 7 estrelas, a gente sabe a partir do versículo 20 do capítulo 1 que as estrelas são os anjos da igreja. Há uma discussão sobre quem são esses anjos, mas parece muito óbvio que são os líderes dessas igrejas, os pastores dessas igrejas. E aí Jesus agora fala com a igreja de Éfeso e diz assim, eu tenho na minha mão as 7 estrelas. E quando Jesus diz isso, é como se ele estivesse dizendo, eu tenho o governo de quem governa a igreja. Eu sou o pastor dos pastores da igreja. Eu tenho controle sobre quem está diante de vocês, pregando para vocês, discipulando vocês, disciplinando vocês. Eu governo e comando quem comanda vocês. Eu dou a última palavra sobre quem está diante de vocês, ministrando a vocês. Eu sou aquele que conservo nas minhas mãos as 7 estrelas. Os líderes de vocês estão na minha mão. Mas a autoridade não é só afirmada pelo poder que tem, e claramente está sobreposto à liderança da igreja, mas também afirmada agora a partir do fato de que ele, o Senhor da igreja, conhece a igreja. E ele vai descrever desta forma, eu sou aquele que ando no meio dos 7 candelabros. Versículo 20 do primeiro capítulo vai dizer que esses candelabros são a igreja. Cada candelabro desse é a igreja. E aí Jesus está dizendo exatamente isso. Eu sou aquele que ando no meio da igreja. Eu ando no meio dos 7 castiçais. Eu não só tenho poder sobre vocês, como eu conheço vocês. Eu ando no meio de vocês. Eu vejo o que acontece no meio de vocês. Eu acompanho a vida de vocês. Eu tenho um parecer sobre vocês.
Talvez você já tenha experimentado essa sensação de mudar de cidade e agora procurar uma igreja para congregar. E aí você chega naquela igreja, naquele templo, e você senta ali e fica observando, tentando conhecer aquela igreja. Você não conhece aquela igreja. Por mais que você conheça o pastor, por mais que você crie laços e contato com pessoas daquela igreja, só há um que é capaz de andar no meio dos 7 castiçais. E a gente inclusive vai ver nessas cartas que igrejas enganam a gente a olho nu. Por exemplo, igrejas que parecem ricas, aos olhos dele é pobre. Igrejas que para a gente é pequena e pobre, aos olhos dele é igreja rica. Igreja que a gente pensa que está bem, para ele não está bem. Igreja que ao nosso ver está vivendo um mover e um avivamento, para ele é mornidão, para ele é fumaça. Só ele conhece, só ele conhece. Se recolhe a sua limitação humana de jamais ser capaz de conhecer a igreja. Só aquele que anda no meio dos 7 castiçais é capaz de conhecer a igreja. Quantos podem adorá-lo esta noite, porque ele está aqui? Tem muito doutor de igreja por aí, gente, mas ninguém a conhece senão aquele que é capaz de andar no meio dela. E ele anda no meio dela, inspecionando ela, colocando ela sob exame, sob escrutínio. E aí é maravilhoso, porque cada carta dessa é uma espécie de um relato desse exame que Cristo faz dessas igrejas. Cristo coloca essas igrejas à prova. Ele passa o olho no meio delas, e aí ele escreve uma carta para dizer o que ele viu. E aí ele vai fazer isso agora com a igreja de Éfeso. Ele submete esta igreja a uma inspeção. E aí ele conclui 4 coisas sobre a igreja de Éfeso. E ele diz na sua carta, a primeira coisa que ele conclui sobre a igreja de Éfeso é que ela é uma igreja que tinha virtudes elogiáveis. Ele diz isso num primeiro momento. Ele fala que essa igreja é uma igreja trabalhadora. Os irmãos têm máxima dedicação. Ele fala que esta igreja, os irmãos servem com alegria, com fervor. Ele fala também que nesta igreja existe zelo e fidelidade ao evangelho, à doutrina. Ele elogia esta igreja, o compromisso que ela tem com a verdade, de desmascarar os falsos pastores, os falsos apóstolos, de não acalentar no seu meio gente hipócrita, gente que não é sincera, gente que não é verdadeira, de identificar os falsos ensinos e não permitir que os falsos ensinos e as heresias causem estragos no meio dela. Esta é uma igreja zelosa, ela é cuidadosa com a verdade, e Jesus diz isso, eu gosto disso. Eu gosto como vocês se importam com a verdade. Eu gosto de como vocês são vigilantes. Eu gosto de como vocês são atentos aos falsos que vêm e tentam se intrometer no meio de vocês. Vocês não suportam estas pessoas. Falsos mestres, falsos pastores não encontram guarida no meio de vocês. Não encontram um púlpito para pregar junto de vocês. Não encontram um ouvido disponível para ouvi-los. Vocês são zelosos com a verdade. Ele fala também de uma outra virtude desta igreja, que é a capacidade que essa igreja tem de perseverar na tribulação. Ele diz, vocês têm perseverado, vocês têm suportado as aflições, vocês não têm negado a fé, vocês não têm desanimado mesmo, vivendo duras e terríveis provas. Eu tenho que tecer esse elogio acerca de vocês, porque me agrado de como vocês têm suportado as lutas que vêm sobre vocês. Na inspeção de Jesus à igreja de Éfeso, ele identifica virtudes elogiáveis nessa igreja. Mas em segundo lugar, Jesus, ao inspecionar a igreja de Éfeso, ele constata que esta igreja, que é trabalhadora, que é serva, que é fiel,
que é zelosa, que é perseverante, essa mesma igreja agora falhou naquilo que é essencial. E ele vai dizer: eu tenho uma coisa só contra ti. Eu tenho muitos elogios a fazer a ti, e só tenho uma coisa contra ti. Mas isso importa mais do que todas as virtudes que eu acabei de citar. E ele diz: eu tenho contra ti o fato de que vocês abandonaram o primeiro amor. Isso não podia acontecer. Porque isso é tão grave, é tão sério, que é como se tudo que eu falei de bom acerca de vocês não tenha um valor. Porque a falta disso que hoje não tem mais em vocês, resultará no fracasso de vocês, na destruição de vocês, na queda de vocês, na extinção de vocês. E aí, ao inspecionar esta igreja, ele constata uma terceira coisa. Ele constata que era necessária uma reversão imediata do quadro em que aquela igreja se encontrava. Perceba, eu disse que quando Jesus inspeciona esta igreja, ele encontra virtudes elogiáveis nesta igreja, ele identifica um problema essencial nesta igreja, e agora ele também percebe que esta igreja precisa reverter imediatamente o quadro em que ela se encontrava. E ele fala disso, tratando disso como uma atitude de urgência para agora. Quando ele orienta, ele exorta esta igreja: lembra de onde caiu, te arrepende, retoma as primeiras obras, porque se tu não fizeres isso, o mal virá sobre ti. E esta é a quarta coisa que ele constata sobre esta igreja, é que ela, por estar assim, por ela necessitar de uma reversão imediata do seu quadro, ela está agora sob o risco do juízo iminente. E ele diz isso: se tu não te arrependeres, eu irei até ti, e eu arrancarei o candelabro de ti. Daqui a pouco eu vou falar o que era isso, o que significava isso, e vou inclusive dizer e mostrar que Jesus arrancou. E talvez essa é a cena triste do desfecho dessa mensagem, é que tudo aquilo que Jesus falou nesta carta, negativamente, para nossa tristeza, se cumpriu. Porque o que ele advertiu não foi levado em consideração, e ao não ser levado, aquilo que ele falou que aconteceria, aconteceu. Ele tirou o candelabro daquela igreja. Os estudiosos da Bíblia sabem que não há mais esta igreja, são escombros, soterrada, é apenas uma história. Eu vou daqui a pouco falar disso para os irmãos, porque às vezes a gente se acomoda numa estrutura grande, no conforto. A gente às vezes vive literalmente do saldo que foi feito pelas gerações anteriores, de tanta gente que se converteu, de tantas famílias que chegaram. É como se a gente às vezes vivesse, meus irmãos, do grande mover de Deus, que foi como uma chuva poderosa que caiu, e os nossos pais colocaram essas águas nos reservatórios, colocaram nos tambores, e é como se as gerações futuras agora vivessem desta água, bebendo desta água, se alimentando, meus irmãos, da bênção que um dia desceu. Mas incrivelmente, inexplicavelmente, é como se a gente não tenha sido ensinado a continuar buscando novas estações de chuva. É como se a gente se acomode a viver dos reservatórios que foram colocados em décadas passadas, em anos passados. E qual é a constatação? Esta reserva está acabando, este tambor está secando, esta água já não é mais como antes. E às vezes a gente vive esta guerra, protegendo o reservatório, guardando a todo custo, para viver de cada pingo de água que ainda resta lá, sem saber, sem reconhecer, sem lembrar que o Deus que mandou chuva nos nossos dias antepassados é o mesmo que pode mandar novamente. O Deus que fez ontem, Ele pode fazer hoje novamente. Quantos acreditam nesta palavra?
A gente se orgulha às vezes da grandeza, da estrutura, da pompa, do prestígio, mas sem lembrar que isso é uma reserva. Isso é um saldo que todo dia é debitado. E a gente precisa abrir o olho para fazer algo novo, para ver a chuva de Deus descer sobre nós novamente. Esta é a palavra de Deus para esta noite, para esta igreja. Porque esta é a palavra de Deus para a igreja de Éfeso. E aí, meus irmãos, quando a gente lê esta carta e vê Deus detalhando a sua percepção dessa igreja, eu queria, juntamente com a igreja, aprender algumas coisas com a igreja de Éfeso, para a gente não correr o risco de ver a história se repetir, porque ela se repete em muitos lugares. A gente olha assim e diz, isso aqui é muito grande hoje. Imagine daqui a 50 anos, imagine daqui a 100 anos, se Jesus não tiver voltado. Os anos vão passando. A gente conhece essa história em outros continentes, grandes igrejas, que literalmente vivenciaram um processo de definhamento em função da não atenção ao fato de que não chovia mais. A água que se bebia era água de chuvas passadas. A comida que alimentava era a comida que estava depositada das gerações passadas. Mas essa tem um fim. E eu percebo o Senhor nos alertando, dizendo, volte para o cenáculo, clame de novo para a chuva descer sobre vocês, corram para Deus, para que Ele tenha misericórdia de vocês, porque só a renovação de Deus será capaz de sustentá-lo pelos anos que vêm pela frente. Eu tenho acreditado nesta palavra, meus irmãos. E a gente precisa aprender com a igreja de Éfeso. E a primeira coisa que a gente precisa aprender com a igreja de Éfeso é que o passado glorioso de uma igreja, quando não cuidado, não preservado e transmitido, pode se perder nas próximas gerações. Escute isso aqui. O passado glorioso de uma igreja, senhores pastores, quando não cuidado, quando não preservado, quando não transmitido, ele pode se perder nas próximas gerações. Meu irmão, você olha para Jesus dizendo, volta para onde caiu, porque tu deixou o amor para trás. Você vê Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, Paulo diz assim, eu tenho ouvido sobre o teu amor. Você sabe que João, pastor dessa igreja, quando escreveu cartas dizendo, filhinho, amai-vos uns aos outros, ele estava pastoreando Éfeso. Olha a ironia. O amor circulava dentro dessa igreja. Vocês lembram como esta igreja começou? Ela começou como um grande avivamento. Paulo chegando naquela cidade, e Priscila e Áquila já estava ali há algum tempo, porque ele passa ali na segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo. E quando ele volta na terceira viagem missionária, ele já encontra cristãos ali naquela cidade. E ele encontra esses cristãos e a primeira pergunta que ele faz é assim, vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Aí esses irmãos dizem, olha, nós não sabemos disso. Nós recebemos aqui o batismo de João para arrependimento de pecado. Aí Paulo, rapaz, vocês estão perdendo uma coisa muito boa. Fecha os olhos aí. Botou a mão na cabeça dele, Jesus batizou tudinho, ali na mesma hora. E a gente sabe que aquele começo é o começo de um grande avivamento que Deus traz à igreja de Éfeso. Porque Paulo vai morar ali. Aliás, Paulo nunca morou tanto numa cidade como morou em Éfeso. Ele ficou 3 anos ali. Ele criou uma escola de treinamento de obreiro em Éfeso. E é interessante o impacto do ministério de Paulo ali, porque ele vai começar a pregar, e Jesus vai começar a fazer sinais e maravilhas através do ministério de Paulo. Vale a pena ler isso em Atos, de como Deus começa a expelir demônios, de como o culto a Diana começa a quebrar, os ídolos começam a ser despedaçados na praça, os feiticeiros e ocultistas começam agora a vir para o meio da rua, confessar o seu pecado e abandonar os demônios. Deus começa a mexer com aquela cidade.
Deus sacode aquela cidade. A chegada de Paulo ali foi um grande avivamento sobre aquela igreja. Foi tão poderoso o que Deus fez naquela igreja, que o evangelho a partir de Éfeso se espalhou para toda a Ásia Menor. Aquela é uma igreja, meus irmãos, que, como eu falei, teve grandes pastores: Paulo, Timóteo, Priscila e Áquila, Apolo, João, o João evangelista, o apóstolo do amor. Todos esses homens estavam lá. Se fosse hoje, tinha uns quadros assim bem bonitos, em alguma parede da igreja, com o rosto de cada um, né? Tem umas igrejas que tem, né? Porque, e acredite, essa igreja seria uma igreja muito afamada, porque ter na sua parede um rosto de Paulo, um rosto de Apolo, um rosto de Timóteo, um rosto de João. Meu irmão, nenhuma igreja daquele tempo teve tanto. E aí o que eu fiquei pensando até altas horas da noite é: o que aconteceu? Que fio se quebrou em tão pouco tempo? Como é que uma igreja nasce, vive um avivamento poderoso que quase quebra o mercado de idolatria que tinha naquela cidade? O que acontece que 40 anos depois, não chega nem a 40 anos depois, Jesus manda uma carta para essa igreja dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor. Existia um amor verdadeiro dentro de vocês, e esse amor ficou para trás. Vocês caíram em pecado. Arrependam-se. Vocês são zelosos, vocês são perseverantes, vocês são trabalhadores. Eu acho bonito isso, mas vocês perderam o primeiro amor. Qual é a ideia do primeiro amor aqui? A ideia do primeiro amor tem a ver com fervor, tem a ver com devoção, meus irmãos, tem a ver com o poder de Deus. Meus irmãos, tem a ver com essa motivação boa em que a igreja faz o que faz. E daqui a pouco eu vou mostrar como a ausência desse primeiro amor degenera a igreja, meus irmãos, num ativismo às vezes desenfreado, em que ela corre para cá, corre para lá, mas nem produz aqui e nem agrada Jesus, porque Jesus não se satisfaz e não se impressiona com a nossa correria. Ele está buscando é um amor que por vezes foi perdido. Ele está buscando é o fervor que por vezes arrefeceu dentro de nós. Ele está buscando por vezes é a boa motivação que tínhamos lá no começo, talvez numa relação ainda ingênua com Ele, dos primeiros anos, talvez um certo romantismo que tínhamos, de não questionar as coisas. E hoje você olha para aquele momento e imagina aquele momento como um momento em que você era uma pessoa sem capacidade crítica, era uma pessoa levada, que não reclamava, que não via os defeitos. E hoje você se acha assim o máximo, porque consegue enxergar as coisas que não estão boas, e você critica, e você olha, e você aponta, e você mostra o que tem que ser feito, e você acha que com isso você agora pode ser declarado uma espécie de doutor em igreja. O que você não percebe é que essa mentalidade crítica desenvolvida, que tem um lado bom e por vezes necessário, ela arrancou a coisa mais preciosa de você. Ela arrancou a tua inocência, ela arrancou a tua capacidade de chorar, ela arrancou a tua capacidade de se arrepender. Ela tirou da tua língua línguas estranhas. Ela tirou do teu coração a capacidade de quebrantamento. Olha no que você se tornou: uma pessoa seca, se espreme todo, mas não sai uma lágrima, porque a fonte secou dentro de você. Sabe muito sobre Deus, sabe dissertar sobre Deus, a ponto de escrever tratados e tratados teológicos, mas não é capaz mais de dobrar o joelho de madrugada e chorar quebrantado diante dele. É para você que Deus está falando aqui esta noite. Eu tenho contra ti teres deixado o primeiro amor. Isto é a coisa que mais importa. Feche os seus olhos nesta hora.
Deus pode fazer jorrar, brotar dentro de você fontes de água novamente. Alamanai. Aleluia, aleluia. O passado glorioso de uma igreja, quando não cuidado, preservado e transmitido, pode se perder nas próximas gerações. Eu queria ter tempo aqui para falar dos grandes templos na Europa, que se transformaram em museus, em casas de show, boates, cinemas. Um cristianismo poderoso, grandes avivamentos como aconteceram em Londres, como aconteceram na outra América. E você fica perguntando: Deus, aonde foi parar este fogo? Cadê aquelas multidões arrebatadas pelo Evangelho? Porque o templo que esses pastores construíram hoje são mausoléus, vazios, abandonados, casas velhas que ninguém frequenta. Não se esqueça do que eu estou dizendo aqui esta noite. Ainda bem que este culto está sendo gravado, porque Deus está falando com esta igreja esta noite. Eu não brinco com esse negócio, meus irmãos. A gente precisa ter responsabilidade com as próximas gerações dessa igreja. A gente não está aqui para ocupar um banco, para ocupar um cargo e ficar se locupletando dele. Deus espera algo maior de nós. Em segundo lugar, o trabalho árduo, o zelo doutrinário e a perseverança no sofrimento não são virtudes suficientes para manter uma igreja viva. Essa é a parte que mais me incomoda. É porque qualquer um de nós olharia para isso e diria: não, a igreja só precisa ter isso. Zelosa na doutrina, irmãos trabalhadores dinâmicos, gente que aguenta o sofrimento, mas precisa de uma coisa a mais. Uma coisinha simples, que é uma essência. E sem essa essência, Jesus chega e diz: olha, eu até acho bonito você fazer esse monte de coisa, mas sem o primeiro amor. E aí a gente vai entender, quando Jesus fala da ausência do primeiro amor, porque o que o Espírito Santo me fez entender é que a ausência do primeiro amor, meus irmãos, ela corrompe cada uma dessas virtudes. Eu vou mostrar isso. Por exemplo, zelo doutrinário sem amor, meus irmãos, torna uma pessoa a pior pessoa do mundo. Você já viu alguém zeloso doutrinariamente, mas não tem amor? Meus irmãos, é uma pessoa tirânica, opressora, maltrata, machuca, não se relaciona. Uma pessoa zelosa sem amor é alguém que fere e não sente. É alguém que machuca e não se incomoda. É alguém que mata e não tem remorso. E não adianta ter zelo sem amor. A ausência do amor corrompe cada uma dessas virtudes. Por exemplo, o trabalho árduo. Uma pessoa ativista sem amor, meus irmãos, é uma pessoa que faz, mas não faz pela motivação certa. Às vezes faz para aparecer, para ter o nome destacado. Às vezes para se sentir relevante, importante, valoroso. Mas não faz pelo fato de que ama a Deus. E que, portanto, pelo fato de amá-lo, você está disposto de gastar até a última gota de suor por causa dele. E sabe quando é que isso é colocado à prova? Quando a gente se frustra e aquilo que a gente esperava como recompensa a gente não recebe. É aqui que você percebe que a ausência de amor no trabalho árduo é a pior desgraça que pode acontecer num crente. Porque ele não faz porque ama, ele faz por algo que pode receber como recompensa. E no dia que ele percebe que ele não tem essa recompensa, ele se frustra. Fica endemoniado, porque o coração é cativado, meus irmãos, por pretensões e ambições que não são dignas e não são louváveis. Sem amor, cada uma das virtudes que você tem se degeneram em vícios, não servem, não são louváveis.
Sem amor, mesmo uma igreja que persevera na luta e na dor, ela é uma igreja que não é capaz de sentir a alegria de sofrer por Cristo. Só o verdadeiro amor por Jesus faz um crente se alegrar no sofrimento. Porque tem gente que suporta o sofrimento, mas suporta murmurando, reclamando, machucando quem está por perto, se auto-vangloriando, se enchendo de justiça própria. Aí Jesus diz: olha, você precisa de amor para regar essas virtudes. Sabe, a tua perseverança sem amor não te faz viver uma pessoa feliz e alegre. Porque é só quem ama a Deus, de fato, que é capaz de cantar no meio do sofrimento. Porque sabe que faz para Ele, por causa dEle. E sabe que Ele é digno disso. E sabe que Ele sofreu muito mais por nós. Quantos estão entendendo essa palavra, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Mas a gente aprende uma terceira coisa com a igreja de Éfeso. É que o renovo espiritual desejado para uma igreja passa por três coisas. Passa primeiro pelo reencontro com suas origens. Eu preguei no sábado aqui para a juventude, expliquei a diferença de origem e começo. E não confundir origem e começo. O começo é o início no tempo e no espaço. A igreja não pode, ela nunca mais vai voltar a ser como era antes. Mas ela pode voltar às origens. Ela pode voltar à fonte que gerou ela. Ela precisa disso para sobreviver. O renovo da igreja passa por três coisas. Passa primeiro por ela se reencontrar com suas origens. É aqui que Jesus diz: te lembra de onde caiu. É interessante que no original essa palavra sugere você andar no caminho e perder alguma coisa enquanto anda. Não sei, certamente já aconteceu com alguns dos irmãos aqui, de você perder uma coisa e você reconstituir os seus passos. Já aconteceu muitas vezes, com certeza. Você vai fazendo o contrário do que você fez. Aí você vai andando o contrário para tentar chegar naquele ponto que perdeu aquele objeto valioso. O que Jesus diz para essa igreja é isso. Faça o sentido contrário e comece a olhar e procurar o que você perdeu. Uma coisa se perdeu pelo caminho. Tem gente que está aqui esta noite e sabe que uma coisa se perdeu. E a ideia dessa memória reativada para se lembrar de onde caiu, a ideia não é aqui lembrar da queda. A ideia não é lembrar aqui do motivo que fez cair. A ideia é lembrar do estado anterior da queda. O que Jesus sugere nesta carta é mais ou menos a memória que vem lá no filho pródigo, quando ele está lá no meio dos porcos. Porque quando ele está lá e desejando comer as bolotas dos porcos, a sua mente viaja para onde? Viaja para o dia da queda? Não, viaja para a casa do Pai. Viaja para o tempo em que ele tinha dignidade, em que ele tinha um lugar na mesa, em que ele tinha amor e proteção do Pai. É isso que Deus diz para a sua igreja esta noite. Levante a sua mão agora. Te lembres do que já fiz contigo. Te lembres do dia que eu te batizei com meu Espírito Santo. Te lembra no dia que eu renovei dons em ti. Te lembra no dia que tu já choraste quebrantado diante de mim e não vias a hora passar. Te lembras como tu pregavas fervorosamente. Te lembra como me amavas. Te lembra como desejava a minha presença. Alamanaya gashurara mahaya. Adore a Deus nesta noite. Abra sua boca para glorificá-lo. Porque o Espírito de Deus ativa a tua memória agora. E ativa a tua memória para saber que esses dias não são passados. Esses dias podem ser revividos, revisitados. A glória que desceu naquele dia desce de novo. O poder que veio sobre ti naquele dia pode vir de novo. Enquanto os músicos vão se aproximando, a gente precisa olhar para esta orientação de Jesus e perceber que este retorno
esse reencontro com as origens, é o que fará esta igreja viver o renovo que ela deseja. E esse renovo e esse reencontro não é voltar a viver 1911. Esse reencontro é com o dia de Pentecostes, é com o cenáculo, é com a oração, é com a perseverança, é com o derramamento do Espírito sobre nós. A gente precisa de um reencontro com as origens. A gente precisa de um sincero arrependimento. Jesus diz isso. Arrependimento, meus irmãos, envolve tristeza, envolve mudança de mentalidade, envolve mudança de atitude. E a gente precisa praticar as primeiras obras, retomar as primeiras obras, é praticar aquelas obras do princípio. Eu fico imaginando os irmãos lendo esta carta, e o que é que eles entendem nesta carta quando Jesus diz isso? Eles entendem, meus irmãos, o derramamento de quando Paulo esteve ali. Eles entendem todos aqueles sinais e prodígios que eram feitos no meio da cidade para todo mundo ver. Eles entendem o poder de Deus se afirmando sob a autoridade da igreja. Eles entendem, meus irmãos, uma cidade toda alvoroçada com a graça de Deus que já estava ali. Eles entendem, meus irmãos, um número gigante de conversão, vertiginoso de gente convertendo-se a Cristo. Eles veem isso, eles olham estas cenas. O que Jesus está dizendo é que isto não é apenas memória para você ficar no canto da parede saudosista, nostálgico, sentindo a dor de um passado como se não pudesse viver de novo. Pode, porque quem fez no passado continua poderoso para fazer hoje novamente. Quantos acreditam nessa palavra? Não tem a ver com nós, meus irmãos. Não tem a ver com seres humanos. Pecadores sempre existiram. As gerações carregam a marca do pecado por todo o tempo que a história existe. O que fez diferença alguma vez e poderá fazer de novo é o Espírito de Deus. E Ele sempre vem por graça. Ele sempre vem porque precisamos. Ele sempre vem porque nossa terra está seca e árida. Nós precisamos. Você pode dizer isso para Jesus agora? Diga: nós precisamos, Senhor. Nós precisamos. Sabe, a gente precisa ir para a porta de Deus e dizer: Deus, nós precisamos. Nossa terra está seca. O jardim da minha casa não floresce mais. Ah, Senhor, a minha espiritualidade não é mais vibrante. Eu chego na igreja me arrastando. Eu vivo do passado. Ah, Deus, eu quero uma coisa nova. Eu quero chuva sobre a minha vida. Eu quero chuva de poder sobre a minha congregação. Os teus grandes feitos, Deus. Faz de novo, Deus, os teus grandes feitos. O teu Espírito não voltou para o céu. Ele está no meio de nós. Voltem a praticar as primeiras obras. Em quarto lugar, eu estou terminando esta palavra. A gente aprende com a igreja de Éfeso que a negligência quanto ao arrependimento, meus irmãos, faz uma igreja ser destruída, ela não ter capacidade de se arrepender. E Jesus diz isso para a igreja de Éfeso: se tu não te arrependeres, eu vou até você e arranco o candelabro. Eu quero terminar aqui falando do candelabro. O que é o candelabro? A gente aprende no final do capítulo 1 que o candelabro é a igreja.
Logo, quando Jesus diz, eu arranco o candelabro, o que Jesus está dizendo assim, eu arranco de você o direito de ser igreja. É como se houvesse uma grande franquia e uma grande marca colocasse na parede a sua marca e dissesse, você é isto. Mas um dia, aquela filial se perde, não segue a rotina, não segue os padrões. E vem aquela matriz e diz, eu arranco a minha marca. Eu arranco o slogan da sua parede. Eu arranco o candelabro. E sem a luz que tem brilhado em vocês, vocês não têm luz própria. Vocês só brilham porque eu brilho dentro de vocês. Vocês só brilham porque o candelabro está aceso dentro de vocês. Vocês só são igreja porque o castiçal está dentro de vocês. Mas se um dia eu passar e arrancar o castiçal, vocês se reduzem a uma comunidade qualquer, uma ONGzinha da esquina. O que faz vocês, igreja, povo redimido de Deus, agência do reino de Deus, é o candelabro. Por isso arrependam-se, porque sem arrependimento eu tiro o candelabro. Sabe qual é a história triste desse texto? Eu já disse, é que Jesus arrancou o candelabro. Esta igreja foi extinta do mapa. A maior igreja do primeiro século desapareceu, como se nunca tivesse existido. Porque sem o candelabro, uma igreja não sobrevive para contar a sua própria história. Quantos recebem esta palavra de Deus nesta noite? Curve sua cabeça. Bendito Deus. Eu peço pela tua igreja nesta hora. Se tem alguém aqui que precisa de uma oração pela sua vida e quiser sair do seu lugar, vem aqui para a gente fazer uma rápida oração por você, pela sua família. Se você entende que esta palavra te toca de maneira pessoal e direta, e você tem ousadia de se levantar e vir aqui à frente, eu te convido para vir, para dobrar os joelhos aqui, para a gente orar juntos. Venha, venha. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência. Faça a sua oração agora com esta letra. E deixo de simplesmente. Fiquemos de pé, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos orar. Você pode cantar agora. Aleluia! Nós dependemos do teu amor, Senhor. Nós precisamos do teu amor. Nós somos carentes do teu amor, Senhor.
Eu quero orar agora por esses irmãos, Senhor Deus, teus filhos aqui, Senhor, de joelhos. Eles ouviram a tua palavra, entenderam a tua palavra. O Senhor sabe os motivos do coração de cada um deles. Mas se for, Senhor, perdão, perdoa. Se for, Senhor, renovo espiritual, tu podes renovar. O teu Espírito está nesta casa. Eu sinto a tua presença nesta casa. Faça isso agora com a tua igreja, com teus filhos aqui, Senhor. Nós estamos reunidos no teu nome. Nós estamos reunidos no teu nome, Jesus. A única coisa que importa é o teu louvor, é a tua glória. Por isso que eu te imploro, eu te peço, Deus, rega o nosso coração, Senhor, com renovo, com a fonte de vida, Deus. Nós te clamamos pela tua igreja neste tempo. Nós te clamamos pelos pastores da tua igreja, pela liderança da tua igreja. Nós te clamamos, Senhor, pelos meus irmãos aqui, todos os teus filhos reunidos aqui esta noite. No nome de Jesus, no nome de Jesus, peço essas coisas e agradeço. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe o pastor, que Deus abençoe nossa cidade, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados, só um minutinho. Logo mais estaremos encerrando o culto. Nós queremos avisar os irmãos que o curso de iniciação à vida cristã se iniciará no dia 29 de janeiro, o último domingo do mês, às 8h30, aqui na Escola Bíblica Dominical. Os irmãos já podem fazer suas inscrições ali na recepção. Curso de iniciação à vida cristã. Amém? Meus amados, a pedido do nosso pastor, presidente, pastor Antônio José, que está distante, mas está ligado às necessidades aqui da sua igreja, dos irmãos, ele pediu que nós tirássemos aqui uma oferta de amor para atender uma necessidade muito grande de um cooperador nosso, de um homem de Deus que está aqui sempre conosco cooperando, irmão Franzé. Irmão Franzé está passando por dificuldades. A sua mamãe morreu agora, domingo passado, 101 anos, no interior, ele teve que viajar. Como ele depende do seu trabalho diário, ele ficou impossibilitado de trabalhar, e por isso precisa de uma oferta de amor nosso, aquela oferta alçada, aquela oferta sem troco, para que ele possa suprir as suas necessidades, e nós possamos atender esse homem de Deus, amém? Então vamos cooperar com muito amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar
meu ser, no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri, Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti, Senhor, e subo como nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Graças a Deus, meus amados, acabamos de ouvir uma grande mensagem no livro do Apocalipse, capítulo 2. E eu creio que a igreja está alimentada e assim podemos voltar em paz aos nossos lares. Mas nunca esqueçamos o último versículo do capítulo 2, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7, está esta recomendação, esta lição para todos nós. Estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Dentro de pouco tempo, a igreja será arrebatada, e quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai deixar o planeta Terra, e então, amados irmãos, o mundo saberá o que realmente perdeu a presença da igreja, a presença do Espírito Santo. Fiquemos então agora em pé. Nós iremos fazer a oração final do trabalho desta noite. Quem crê nisto, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quantos querem ser incluídos nesta oração? Glória a Deus. Que possamos ser renovados. Aleluia. Renovados para vencer. Glória a Jesus. Se nós não formos renovados, nós não alcançaremos a vitória. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O sangue que Ele verteu no Calvário nos purifica de todo pecado. Ore comigo, querido Deus, querido Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que Tu estás em nós. Nós sabemos que o Teu doce Espírito está sobre a Tua igreja. Este Espírito que nos orienta, este Espírito que nos conduz em vitória,
mesmo em meio às lutas, às provas, os sofrimentos, as angústias, as decepções, as frustrações, mas Tu estás conosco, aleluia. Tu nos ajuda nos momentos mais difíceis, nos momentos da nossa maior dor. Sim, meu Pai, obrigado, Senhor, neste momento, por tudo aquilo que Tu tens feito com a Tua igreja. Agora, Senhor, conserva-nos a cada momento ligados, aleluia, à Tua palavra, para não pecar contra Ti. Sim, meu Pai, porque quando nós guardamos a Tua palavra, nós somos habilitados a ter uma retumbante vitória, e esta vitória está em meio daqueles que Te amam, daqueles que Te temem, daqueles que estão esperando o grande dia do arrebatamento da Tua noiva. E nós, Senhor, não queremos ficar de fora, queremos estar, aleluia, sendo alcançados a cada dia, a cada instante, pela Tua doce e real presença. Agora leva-nos em paz aos nossos lares e nos dá uma noite de bênção, de paz e comunhão contigo. E se aqui não voltarmos, é porque já estamos contigo. Ouve, Pai querido, a nossa oração. Te suplicamos também, ó Pai, por todos aqueles que estão atravessando momentos de luta, de dor, de sofrimento, de necessidade. Supre cada uma das nossas necessidades. Ouve dos altos céus a nossa súplica, a nossa oração, porque assim nós Te oramos e por fé já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos os fiéis aqui presentes, agora e para todos sempre. E todos dizem amém. Amém. Glória a Deus.